Oi, pessoal, meu nome é Roberto, sou professor, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, no Instagram e no YouTube. Depois que o Império Romano foi tomado por povos germânicos chamados bárbaros no século V, enquanto o Império Bizantino do Oriente prosperava, começou um processo de simbiose entre as culturas romana, bárbara e bizantina, que culminou no primeiro estilo artístico europeu, o estilo românico. Mas, para o triunfo do estilo românico, além do contato entre as diferentes culturas, contribuiu a Renascença carolíngia, patrocinada por Carlos Magno. A Renascença carolíngia foi o auge do estilo pré-românico, no qual os elementos que eu mencionei estavam em gestação. Mas como se desenvolveu a Renascença carolíngia? Bom, depois do período de crise das invasões bárbaras, pouco a pouco, gradualmente a Europa Ocidental se recuperou. As técnicas agrícolas herdadas da Itália, que não se adaptavam bem ao solo do norte da Europa, foram sendo aperfeiçoadas. Por exemplo, se difundiram arados de ferro no século IX que permitiam melhor aproveitamento das terras germânicas do norte europeu, gerando uma melhor produção. Nesse início de reviravolta da Europa, Carlos Magno governou. Ele foi chamado por alguns de pai da Europa, o precursor da comunidade europeia de hoje. Como imperador, Carlos Magno se destacou por suas muitas reformas monetárias, governamentais, militares, culturais e eclesiásticas. Foi um período de atividade cultural no Império Carolíngio que ocorreu no final do século VIII e durou até o século IX de nossa era. Durante esse curto período, houve uma expansão da literatura, das artes, arquitetura, jurisprudência, reformas litúrgicas e assim por diante. Antes dele, os europeus consideravam vagamente seu continente como a cristandade, mas o conceito de uma pan-Europa só ganhou força com Carlos Magno. Para lograr reformas, ele utilizou o prestígio popular da Igreja como única força social organizada e a Igreja o usou para estender seu domínio político pela grande área conquistada por Carlos Magno e sua dinastia, inclusive impondo a religião católica aos povos bárbaros. Na Renascença carolíngia, os eruditos preservaram obras de autores romanos e os pintores de manuscritos passaram a enfocar a figura humana ao invés de motivos animais e abstratos, como no período do domínio germânico. Na arquitetura, usaram-se fórmulas bizantinas e romanas, gerando novos estilos. Carlos fez de Aachen, uma área de língua germânica, o centro de seu império, tirando o centro do ocidente do sul, no caso de Roma. A Europa tornou-se uma entidade germânica. A Capela Palatina de Aachen, que hoje é uma catedral, é surpreendentemente octogonal e nas porções superiores usa colunas para apoiar arcos romanos, revelando notável conhecimento arquitetônico para aquela época, sendo essa capela uma obra máxima do período. Construído pelo mestre Odo de Metz, foi a mais imponente obra como a Europa não via há séculos, a Europa Ocidental. Outro exemplo é a abside da capela do abade, Teodulfo. A parte arredondada da igreja atrás do altar é chamada em português de abside. Na abside da capela do abade Teodulfo, amigo de Carlos Magno, vemos um mosaico no domo de uma altíssima qualidade que ilustra bem o alcance artístico do período. A estrutura semelhante a uma sala na porta da frente de uma igreja é outra inovação daquele período.
como também foram as criptas construídas sob o santuário e se projetando além dele para dar lugar à adoração de santos e de tumbas da elite. Como também foi outra inovação, as 3 absides paralelas, gerando o estilo chamado abside beneditina, e também o deambulatório, ou seja, a nave de uma igreja que rodeia o coro e o altar-mor. Todas essas foram inovações da época na arquitetura. Na pintura também, a arte carolíngia é uma extensão da antiguidade greco-romana reinterpretada, como vemos nessa ilustração do Evangelho de Saint-Médard de Soissons. Na realidade, o modelo vem do norte italiano, influenciado por Bizâncio, mas modificado pela arte carolíngia, cuja origem básica até hoje desconhecemos. E foi nesse período que se criou uma caligrafia perfeita, que substituiu a escrita cursiva dos bárbaros e acabou sendo adotada pelos humanistas renascentistas, que erroneamente pensavam que essa caligrafia era um estilo do período greco-romano. A partir de Carlos Magno, na Europa, evoluiu a tendência da arte na qual a figura humana é dominante, o fim também do estilo dinâmico, linear dos povos bárbaros que haviam invadido o sul, em favor da forma e da composição clássica, estática, enfim, a imposição de uma ordem em conformidade com valores racionais herdados da Grécia clássica. As novas características, criadas na época carolíngia, resultaram na arte românica da Idade Média, o primeiro estilo pan-europeu. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. O link para os livros sobre arte que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.